Hoje a gente vai domar um dragão chamado Pentu. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Gabi Ferraz do canal Vetorizaí do YouTube e hoje estou aqui novamente a convite da Adobe Brasil para trazer um super tutorial de Illustrator para vocês. A Pentu é uma ferramenta maravilhosa na hora de você vetorizar a sua ilustração, mas ela tem um funcionamento bem peculiar que faz muita gente bater cabeça na hora de trabalhar com ela. E hoje eu estou aqui para desvendar todos os segredos dessa ferramenta maravilhosa e transformar você num super craque da Pentu. Pessoal, então a gente vai contar com auxílio luxuoso dessa dragão fêmea para esse tutorial de hoje, porque vocês vão ver que a Pentu, ela assusta, ela é meio dragão no início quando você começa a mexer com ela, mas depois você vê que ela é na verdade uma fofa cheirosa que ajuda muito a gente. Antes da gente passar para o traçado dessa dragão, eu quero passar para vocês o ABC da Pentu, né? Como que essa ferramenta funciona. Primeiro de tudo, quero apresentar para quem não conhece, ela é essa ferramenta aqui, ferramenta caneta. Ela fica aqui abaixo da varinha mágica e o modo de desenho dela é ponto a ponto, tá? Cada ferramenta de desenho do Illustrator vai funcionar de uma maneira. No caso da caneta, ela funciona com a gente desenhando nó por nó. Isso vai ficar mais claro agora. Então, para cada clique que eu dou, ela cria um nó, tá vendo? Aqui, 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 e aí quando você se aproxima de um nó que está aberto, o cursor da Pentu muda, aparece essa bolinha que indica que você pode fechar essa forma. Você está perto de um ponto que está aberto e você pode fechar ele clicando em cima. E aí parece bem simples, né? Na verdade é bem simples para você fazer formas retas como essas aqui que eu estou desenhando, porque basicamente você precisa clicar, posicionar o seu mouse onde você quer criar o próximo ponto e clicar novamente. Tão simples quanto isso. O bicho pega quando a gente vai desenhar formas curvas, né? Muita gente pega a Pentu e fica esperando dela um comportamento parecido com o lápis, que é essa ferramentinha daqui. O lápis ele tem um modo de desenho mais solto, então é como se você estivesse realmente desenhando com um lápis analógico da vida real. Então se eu pego ele aqui e faço assim, eu consigo fazer uma linha, né, seguindo o caminho que eu fiz com a minha mão. Com a Pentu não é dessa forma, então se você vier aqui e tentar desenhar com ela, o resultado vai ser essa doideira aqui dessa alça rodando e muita gente já se perde aqui, já desiste e já passa a odiar a ferramenta para sempre. Bom, então para fazer linha curva, como que ela funciona? Ela também vai desenhar ponto a ponto, mas o que você precisa fazer a cada ponto que você criar é arrastar o seu mouse ou a sua canetinha da tablet da seguinte maneira. Eu tô dando um clique e tô arrastando. Estão vendo, né, que como da primeira vez, eu tô criando alças conforme eu arrasto para lá e para cá. Eu não soltei a caneta da tablet ainda, ela tá pressionada. E aí quando eu soltar, eu vou ter isso daqui. Eu vou ter um ponto âncora e uma alça posicionada na direção que eu deixei. Para fazer o próximo ponto, eu escolho o lugar aqui na tela, né? Então, vamos supor aqui, e clico novamente e arrasto, tá? Por que você sempre tem que arrastar quando você está desenhando linhas curvas com a caneta? Porque se você não arrastar, você não vai ter essas alças aqui. E essas alças, elas são o elemento mais importante da sua curva, porque elas vão te permitir fazer o ajuste da curva depois que você tiver terminado o seu traçado, tá? Então, puxando as alças, você aumenta a sua curva e recolhendo essas alças, você encurta a tua curva. Uma curva, ela sempre tem que ter duas alças, uma de cada lado. Então, você tem que entender isso aqui como se a curva fosse a filha dessas duas alças aqui. Para dar certo, as duas têm que dividir a responsabilidade de dar o formato para a curva. Então, se você tiver uma alça muito retraída e uma outra muito puxada, você tem uma grande chance de ter uma curva mal feita como essa daqui que tem um bico, tá vendo? Então, tenta sempre equilibrar e deixar essas alças aqui de tamanhos próximos, né? Se não iguais. E como eu falei, a dica mais importante que vocês têm que levar para a vida de vocês é que vocês têm sempre que puxar desde o primeiro ponto que vocês fizerem. Se vocês estiverem fazendo um desenho onde você tenha um vértice, por exemplo, se estiver desenhando um tentáculo de um polvo,
Para você criar esse vértice, você precisa quebrar a conexão entre as duas alças. Você faz isso pressionando o Alt ou o Option para quem estiver trabalhando com o Mac. Quando eu pressiono Alt, no caso, estou trabalhando com o PC, eu quebro a conexão entre as alças, então vocês estão vendo aí que eu consigo mexer só uma alça e a outra fica parada. E aí eu vou colocar a alça na direção que eu quero e vou continuar desenhando. Vou falar mais sobre a direção das alças mais pra frente quando a gente já estiver ali no dragão. Além disso, além da Pen Tool propriamente dita, se você clicar e mantiver pressionado, você abre as ferramentas que fazem parte aqui desse conjunto da caneta, e eu tô falando da ferramenta de adicionar ponto âncora, que você também ativa com o mais do teclado, a ferramenta de excluir ponto âncora e a ferramenta pontos de ancoragem. A ferramenta que adiciona ponto âncora, bom, ela faz exatamente isso. Ela vem aqui e adiciona pontos se você clicar em cima de um segmento. Se você clicar fora, você simplesmente vai começar um novo traçado. Na mesma medida, a ferramenta que exclui ponto âncora vai excluir aqueles pontinhos em cima de quem você clicar com ela ativada. Lembrando que se você vier aqui e selecionar um ponto com a ferramenta de seleção direta, e essa é outra dica muito importante para você selecionar os nós da tua curva que você desenha ou com a Pen Tool ou com qualquer outra ferramenta, você tem que usar a ferramenta de seleção direta. Se você selecionar, por exemplo, esse nó com a seleção direta e pressionar deletar no teclado, você vai fazer isso aqui. Você vai apagar esse ponto em vez de simplesmente remover ele do segmento. E quando você faz isso, você leva as curvas que estão associadas a esse ponto. Então, se isso não é o que você quer, se você não quer abrir a sua curva dessa maneira aqui, você tem que usar a ferramenta de exclusão de ponto para que você simplesmente delete esse ponto, mas continue com o teu segmento intacto. E para fechar esse conjuntão aqui da caneta, a ponto de ancoragem é uma ferramenta super importante, porque ela te ajuda a regular as suas alças de maneira uniforme. Então eu tinha aquele ponto ali, eu cliquei em cima dele com a ponta de ancoragem e comecei a arrastar, eu automaticamente já estou trabalhando com as duas alças aqui desse jeito. Ele também restaura a comunicação entre duas alças que não se comunicam mais. Então eu tenho aqui, como eu mostrei para vocês, esse vértice. As minhas alças não se comunicam. Eu consigo mexer com um ou outro lado individualmente. E se eu venho com a ponta de ancoragem aqui, eu restauro essa comunicação entre as duas alças. E esse aqui deixa de ser um ponto de vértice e passa a ser um novo ponto curvo, suave. Beleza, mas como é que eu aplico toda essa teoria aqui na prática para fazer uma ilustração um pouco mais complexa como essa daqui? O segredo para você conseguir desenhar com a Pen Tool, e aí essa é uma ferramenta cheia de segredos, né? Já deu para perceber, é você saber onde você vai posicionar os pontos âncora. E principalmente, você saber que quanto menos pontos você tiver, melhor para você ter uma curva harmoniosa. E aí a gente vai ter alguns métodos que vão orientar a gente nesse processo. O método que eu uso para desenhar é o método dos Cs e dos Ss. Isso consiste em você ir quebrando mentalmente o contorno do seu desenho em segmentos de C e de S. Então, isso vai ficar mais claro agora. Vamos dar uma olhadinha aqui para a cauda da dragão. Se eu olhar para essa cauda, eu consigo dividir esse traçado em segmentos que se assemelham à letra C e à letra S. Especificamente olhando aqui para a ponta, eu vou ter um C, e aí, claro, vocês vão ter que usar um pouco de abstração para entender que mesmo uma curva mais aberta forma um C. Vou ter um outro C aqui na ponta, e aqui eu vou ter um segmento de S até o encontro aqui no corpo, né, do dragão. Sempre que eu tiver um segmento de C ou de S, eu vou ter dois pontos, um na entrada e um na saída. Então, olhando para cá, nesse segmento de C, um ponto na entrada e um na saída. Nesse aqui também, um na entrada e um na saída. E no S aqui também, ó. Sem ponto intermediário. Com o tempo, você vai ficando com um olhar mais treinado para você conseguir identificar isso. Por que esse método ajuda tanto? Porque ele te força a usar pouco ponto. E como eu estava falando, ter pouco ponto na minha curva é uma coisa chave para que essa curva seja bem feita. Então vamos lá, vamos começar a tentar traçar isso daqui seguindo essa orientação. Vou começar colocando um ponto aqui no topo da cabeça, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu sempre gosto de começar
pela parte de cima dos desenhos, mas isso é uma coisa minha, você não precisa fazer assim. Mas daqui pra frente, eu vou tentar enxergar isso que eu falei pra vocês, de você tentar ver S e C no traçado. Então eu vou colocar o primeiro ponto aqui e vou arrastar. Outra dica pra vocês, como eu falei lá atrás, em que direção que você tem que arrastar essa alça daqui? Isso é super importante também. Desenho com a Pen Tool, ele não é muito fácil, ele é realmente um pouco complicado, mas depois que você vai dominando, né, todas essas regras de desenho, você vai ver que fica realmente muito tranquilo. A alça tem sempre que tangenciar a curva que eu tô reproduzindo. Então, se eu tenho aqui a minha curva, que é o topo da cabeça do dragão, e eu coloquei um ponto aqui em cima, bem em cima da cabeça, essa alça não pode nem apontar para cima, nem para baixo. Ela tem que tangenciar essa curva dessa maneira daqui. Se eu coloco para cima, por exemplo, e vou fazer o próximo ponto, sei lá, aqui, eu tenho essa barriga aqui. Comenta aqui embaixo se isso já aconteceu com você, dela ter uma barriga para cima ou também para baixo. Se eu clico e arrasto para baixo, ó, achando que a curva está descendo, então eu tenho que apontar para onde ela está indo. Quando eu faço o próximo ponto, eu fico com essa barriga negativa aqui. Então o correto aqui é clicar e arrastar tangenciando, tá? Você não pode puxar nem de mais nem de menos. Então tenta puxar mais ou menos na direção aqui de onde a curva está continuando, tá bom? Usando a regrinha que eu acabei de ensinar para vocês, eu vou descendo com o meu olho até eu achar o fim desse segmento aqui. Então vamos entender isso aqui como um segmento de S, tá? Um S bem aberto. Eu teria um ponto aqui, tá bom? Então eu vou colocar esse ponto aqui. Não se preocupem se você tiver isso daqui acontecendo, né? Vocês podem dizer assim, poxa, você acabou de dizer que a barriga negativa acontece quando tá errado. A alça tá na direção certa. Tudo que eu preciso é puxar ela um pouquinho mais para fora. Isso também é uma coisa muito importante de dizer. Você não precisa acertar de primeira com o seu desenho da Pen Tool. Você pode ir desenhando e depois voltar corrigindo o teu traçado. Então vamos lá, vamos continuar. Vou retomar aqui, vou puxar, ó, mais ou menos aqui nessa direção, tangenciando a minha curva. E aí aqui eu posso entender que eu tenho uma outra letra S também bem aberta. E eu vou colocar um outro ponto aqui. Vou puxar, ó, essa simulação que tá atrás, ela tá mostrando como que a minha curva vai ser. Se eu puxar assim ou se eu puxar assado, tá vendo? Ela vai ficar de um ou de outro jeito. E aí vou chegar até aqui, que é um ponto de vértice, né? O ponto aqui do pescoço do dragão. Então eu vou clicar um ponto aqui e já vou pressionar Alt para fazer o meu vértice. Esse movimento aqui vale ser repetido porque tem uma ordem certa para as coisas acontecerem. Então eu vou criar o meu ponto sem soltar o meu mouse, vou pressionar Alt, vou colocar a alça na direção certa, ó, lembra? Tangenciando a curva. E aí, sim, eu solto o mouse e por último eu solto a tecla Alt. Tem uma ordem certa, como eu falei, que é importante ser respeitada para dar certo aqui a paradinha. E aí vou continuar desenhando. Vou descer aqui para fazer a barriga do dragão. Ignorem o braço é um elemento separado, que você pode desenhar depois separadamente, colocar aqui do lado. Eu vou descer para fazer essa curva da barriga. Essa curva da barriga também pode ser entendida como uma curva de S, assim, um S muito aberto. Então eu vou tentar colocar um ponto só aqui embaixo, desse jeito aqui. Se não der certo de primeira, não tem problema, como eu falei, depois eu posso voltar ajeitando isso daqui. Vou botar meu próximo ponto aqui, porque eu estou enxergando aqui um segmento de C. E aqui eu vou entender como um segmento de S e vou colocar um ponto bem aqui. Bom, tenho várias coisas que estão fora, mas como eu venho dizendo, quero me repetir porque isso é importante. Você pode voltar depois com calma e ir ajeitando. E para isso você vai precisar das alças, já falei que elas são super importantes. Para eu ativar as alças de um ponto, é só eu clicar em cima desse ponto com a ferramenta de seleção direta e as alças aparecem, tá vendo? E para eu ajeitar essa curva daqui que está totalmente torta, eu vou puxar para fora um pouquinho essa alça daqui e vou fazendo assim, ó, um pouco de cada lado. Às vezes você vê que o ponto
tá no lugar errado. Então basta eu selecionar esse ponto e arrastar a curva por ele. E aí você vai ajeitando pouquinho, pouquinho, chegando no formato certo da curva que você quer reproduzir. Uma outra observação muito importante é que é muito difícil você conseguir reproduzir, retraçar exatamente o modelo com o qual você está trabalhando, porque você não tem como saber exatamente onde o designer, onde o ilustrador colocou os pontos quando ele desenhou. Então, se ficar levemente fora, não tem problema. O que importa é o resultado final ficar bom. Vou ajeitar aqui a cabeça, né? Tá bem fora, isso aqui não é muito aceitável, a gente pode melhorar. Então, eu vou mexer com as alças para colocar na posição certa, ó. Tanto mexer com a alça quanto mexer com o ponto e pronto, ó. Tá vendo? Tá bem fiel. Por último, vou ajeitar essa parte final daqui. Então, vou vir aqui, vou puxar esse aqui para fora e vou puxar esse aqui para dentro. Pronto, desse jeito aqui. E se eu interromper o meu traço e quiser retomar o desenho, tipo nessa situação aqui? Abri o desenho no dia seguinte para trabalhar, quero continuar daqui, como que eu faço? Tranquilo, é só você pegar a caneta de novo, clicar em cima desse ponto, ó. Quando eu me aproximo dele, o meu cursor muda de um asterisco para uma linha reta, indicando que eu posso continuar o meu desenho a partir desse ponto e seguir o que eu já falei, clicando e arrastando. Quando você for retomar o seu desenho, toma cuidado para na hora de você clicar e arrastar, você não dar uma super bagunçada nele assim e perder o controle. Como que você faz isso? Para você manter esse controle, você vai clicar e vai arrastar bem próximo assim, tá vendo? Não tenta clicar de qualquer jeito e arrastar com a mão muito solta, porque vai acontecer da pentura ficar sambando aqui desse jeito. Então você clica e arrasta bem devagarinho, pressionando bastante a sua caneta da tablet, né, ou seu mouse. E aqui eu até dei um zoom, eu vou entender como um segmento de C aqui. Esse aqui é um outro C desse jeito e aquele S que eu já tinha mostrado para vocês aqui me pede para colocar um ponto só aqui no final. Muitas vezes, como agora, né, parece que não vai dar certo, ó, porque tá totalmente fora, então parece que você tá fazendo alguma coisa errada. Mas você tem que confiar na teoria e saber que você pode voltar depois ajeitando, tipo eu tô fazendo aqui, tá bom? Trabalho com a Pen Tool é um trabalho principalmente de você confiar na técnica, no método, que o método dá certo. E se não estiver dando certo, é uma dessas coisas que eu falei. Ou a alça não tá apontando na direção correta, ou o ponto não tá posicionado no lugar correto, ou você tá com pontos demais. Por que ponto demais dá errado? Porque eu não consigo ter fluidez para trabalhar com a minha curva. Então imagine uma situação como essa aqui, onde eu tenho uma porção de ponto aqui nessa curva. Se eu quiser selecionar essa alça e trabalhar, né, com essa curva daqui, olha o que acontece. Eu tenho um espaço muito curto para trabalhar com essa alça, então eu não consigo dar a fluidez que a curva precisa. Por isso que é sempre muito importante você ter pouquíssimos pontos. Isso, o método de 6 e S, ele vai te ajudar a conseguir. Vamos terminar esse traçado daqui. Quero retomar a partir de um ponto de vértice, afinal de contas isso aqui é um vértice, né? Eu vou subir aqui para concluir o corpo do dragão, vou pressionar Alt no teclado novamente, vou aproximar a Pen Tool aqui desse ponto aberto e vou puxar a alça sempre tangenciando a minha curva, nem para cima nem para baixo, tangenciando. E gente, muito disso é tentativa e erro, baseado, claro, né, como eu falei, na teoria, mas você tem que ir tentando. Se não der certo, você volta, você deleta um ponto, você coloca um pontinho onde não tem. Não se estressem, né, para vocês conseguirem de primeira já sair com a tua curva perfeita. E aí a gente fechou aqui o contorno do dragão dessa maneira. E aí você vai ser caprichoso, né, você vai dar uma inspecionada. Então aqui na pontinha do rabo talvez possa ser um pouquinho melhor, né, tem um leve biquinho aqui, você vai ajeitar isso daqui como a gente já vem fazendo, mexendo com as alças. Últimas recomendações, né? Quando você tiver uma curva de C muito fechada, como essa daqui, não vai dar certo você tentar fazer de uma tacada só, porque o que vai acontecer é você ter que puxar demais as suas alças. Então não é que isso dê errado, mas não é legal você ficar puxando a alça demais assim, como essa daqui, tá vendo? Olha, você acaba estressando demais a sua curva. Então, numa situação como essa, eu sempre prefiro fazer o seguinte:
seguinte, quebrar isso daqui em 2 6. Então eu vou vir aqui colocar um ponto e arrastar, colocar a alça na direção certa. Vou colocar um ponto aqui intermediário para aliviar essa tensão de alça muito puxada. Inclusive eu vou mudar a cor aqui do segmento para vocês conseguirem enxergar. E vou colocar um outro ponto aqui no final, tá vendo? A gente vai quebrar esse C em 2 6, um pouco mais abertos, um pouco mais suaves, dessa maneira aqui. Da mesma forma, se você tiver um segmento de S e você quiser colocar um ponto aqui no meio, não é que você está proibido, né? Mas tenta fazer sem o ponto primeiro para ver se você consegue. Se você não conseguir, se você quiser uma ênfase maior aqui, uma curva mais assim, acentuada, né? Você pode colocar um ponto aqui no meio que não tem problema nenhum. Vai testando, né? E vendo o resultado. Outra coisa é que se você estiver vetorizando, né? E você sem querer botar o ponto no lugar errado, como eu fiz agora, sem soltar o clique, você pressiona a barra de espaço do teu teclado e você consegue andar com esse ponto, tá? Sem precisar refazer. Então eu tô andando com um ponto, coloquei ele aqui no lugar certo, soltei o clique, soltei a barra de espaço e continuo desenhando aqui de boa. Só pra gente fechar, eu quero fazer esse bracinho aqui com vocês. A gente vai fazer da seguinte maneira, vocês já entenderam, né? Mas primeiro ponto aqui, puxa tangenciando a minha curva. Isso daqui é uma curva de C, então eu vou colocar o próximo ponto aqui e vou colocar o próximo ponto onde claramente eu tenho um vértice aqui sendo formado desse jeito. Pressionei Alt para poder criar o vértice, voltei com a alça, tangenciando a curva e pronto. Próximo ponto aqui, um novo vértice. Alt pressionado, alça tangenciando a curva, próximo ponto aqui no vértice e repete todo o processo desse jeito. Aqui eu tenho vários vértices, então para cada um deles eu vou pressionar Alt, como vocês estão vendo aparecer aqui na tela. Essa curva aqui é trabalhosinha, né, porque ela tem uma barriguinha invertida aqui, então eu vou tentar colocar um ponto aqui mais ou menos, ó. Entender isso aqui com uma curva de C. Isso aqui é um Szinho bem aberto, então o próximo ponto aqui. E como eu venho falando, agora a gente vai acertar essa curva, então eu vou voltar com a ferramenta de seleção direta e vou ajustando desse jeito, puxando as alças para que eu coloque a minha curva no rumo certo. Entendam a alça como o leme da minha curva, é ele que vai indicar a direção que essa curva tem que ir. Desse jeito aqui, vocês vão chegando no resultado que vocês querem. E é isso, pessoal. Pentool, no mais, é muito treino, é muito estudo. Se você quer ficar um craque na Pentool, você tem que todo dia tentar pegar, fazer um exercício, tentar vetorizar alguma coisa, mesmo que seja uma coisinha simples, para você conseguir dominar a ferramenta. Entenda a Pentool quase como um instrumento musical que você precisa praticar um pouquinho todo dia para você poder virar fera no assunto. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem um comentário, se você adorou essa aula, deixa um comentário aqui pra gente e deixa também o seu like. E aí, galera, o que vocês acharam dessa dica? Se você curtiu, se foi útil pra você, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e deixa também o seu joinha e um comentário falando o que você achou. Eu vou ficando por aqui, um beijo e obrigada por assistir. Tchau!